O livro de Tobias é uma das narrativas mais cativantes do Antigo Testamento, combinando elementos de aventura, espiritualidade, milagre e sabedoria. Esse livro, presente nas Bíblias católicas e ortodoxas, mas ausente das versões protestantes e judaicas, revela uma história de fé inabalável, intervenção angélica e triunfo sobre as adversidades. Poucos textos bíblicos possuem um enredo tão rico em simbolismos e ensinamentos espirituais, tornando-se um verdadeiro tesouro para aqueles que se aprofundam em sua leitura. A origem do livro de Tobias remonta ao período do exílio dos israelitas na Assíria, aproximadamente no século VIII a.C., escrito originalmente em aramaico ou hebraico. Ele sobreviveu apenas em traduções gregas encontradas na Septuaginta, a versão do Antigo Testamento traduzida para o grego no século III a.C. Esse detalhe por si só já levanta mistérios sobre sua autoria e preservação, uma vez que se acredita que versões mais antigas foram perdidas com o tempo. A história gira em torno de Tobi, um israelita piedoso da tribo de Naftali, que vive no exílio na cidade de Nínive. Tobi era um homem justo e temente a Deus, conhecido por suas obras de caridade, especialmente pelo ato de enterrar os mortos, um gesto proibido pelas autoridades assírias. Em um certo momento, ele fica cego devido ao contato com fezes de pássaros enquanto dormia ao ar livre, o que o leva a uma grande provação. A cegueira, no entanto, não é apenas um infortúnio físico, mas um simbolismo para sua jornada espiritual e para os desafios que a fé pode enfrentar. Paralelamente, conhecemos Sara, uma jovem que vive em Ecbátana, na Média, e que está possuída por um espírito maligno chamado Asmodeu. Esse demônio a impede de consumar seu casamento, pois mata todos os seus maridos antes da noite de núpcias. 7 homens já haviam morrido dessa forma, e a jovem, desesperada, clama a Deus por uma solução. O fio condutor da narrativa se inicia quando Tobias, o filho de Tobi, é enviado por seu pai para recuperar um dinheiro que havia sido deixado na Média. No caminho, ele recebe a companhia de um viajante misterioso que se apresenta como Azarias, mas que na verdade é o arcanjo Rafael, enviado por Deus para guiá-lo em sua missão. Essa revelação somente acontece no final da história, tornando-se um dos momentos mais surpreendentes do livro. Durante a jornada, Tobias pesca um peixe no rio Tigre, e Rafael o instrui a guardar partes específicas do animal, como o coração, o fígado e a bíris, pois essas substâncias teriam propriedades espirituais e curativas. Esse detalhe desperta uma série de especulações sobre conhecimentos ocultos e o poder místico atribuído a certos elementos naturais. Ao chegar a Ecbátana, Tobias se apaixona por Sara. Com a orientação de Rafael, ele queima o fígado e o coração do peixe, cujo aroma espanta o demônio Asmodeu. Assim, Tobias consegue consumar o casamento sem que o espírito maligno o ataque. A cena do exorcismo por meio da queima de substâncias naturais é um dos pontos mais intrigantes da história e levanta discussões sobre as práticas espirituais da época. Depois de sua jornada bem-sucedida, Tobias retorna a Nínive e utiliza a bile do peixe para curar a cegueira de seu pai. O momento da cura simboliza não apenas o alívio de um sofrimento físico, mas também o restabelecimento da visão espiritual de Tobi, que agora entende melhor os desígnios divinos. No final da história, Rafael revela sua identidade como um dos 7 arcanjos que estão diante do trono de Deus e retorna ao reino celestial. Esse momento não apenas reforça a ideia de que Deus sempre envia auxílio aos que têm fé, mas também fornece um dos poucos vislumbres bíblicos sobre a hierarquia angelical e a atuação direta dos arcanjos na vida humana. A espiritualidade no livro de Tobias é profunda e multifacetada. Além de apresentar a intervenção direta dos anjos, ele traz lições de caridade, paciência e confiança na providência divina. A figura do demônio Asmodeu também levanta discussões sobre a existência de forças malignas que atuam no mundo, e como a fé pode ser um escudo contra essas influências negativas. Curiosamente, o livro também tem paralelos com tradições esotéricas e ocultistas. A presença de um peixe com propriedades curativas evoca simbolismos alquímicos e elementos da medicina espiritual. Além disso, a jornada de Tobias pode ser interpretada como um arquétipo da busca pelo conhecimento e pela iluminação, onde o auxílio de um ser superior, no caso, Rafael, é essencial para que o protagonista alcance seu objetivo.
Embora não esteja presente na Bíblia hebraica, o livro de Tobias é considerado canônico pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa, sendo amplamente lido e respeitado como uma fonte de sabedoria espiritual. Sua narrativa transcende o tempo, trazendo ensinamentos que ressoam até os dias de hoje, tanto para aqueles que buscam a fé quanto para os que se interessam por mistérios antigos e tradições espirituais. Se você já conhecia essa história ou se deseja aprender mais sobre suas interpretações e segredos ocultos, deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Sua opinião é valiosa e enriquece essa jornada de conhecimento espiritual. Além disso, o livro de Tobias é uma obra fascinante por sua construção narrativa que mescla aspectos históricos, culturais e espirituais, oferecendo um panorama da vida dos israelitas durante o exílio. A história de Tobias demonstra a importância da obediência aos princípios divinos e a recompensa daqueles que permanecem fiéis mesmo em tempos difíceis. O papel do arcanjo Rafael no desenrolar da trama também desperta a curiosidade de estudiosos e devotos, pois apresenta uma das poucas menções diretas a um anjo em ação em toda a Bíblia, servindo como um guia tanto físico quanto espiritual para Tobias. Outro aspecto notável da narrativa é a simbologia dos elementos utilizados para a cura e proteção, como o peixe e suas partes específicas. Essa prática pode estar relacionada a tradições médicas e espirituais antigas, onde elementos naturais eram utilizados para fins místicos e terapêuticos. O próprio conceito de cegueira e cura pode ser interpretado de maneira alegórica, representando a ignorância e o despertar para uma nova compreensão da vida e da fé. A presença do demônio Asmodeu e sua influência sobre Sara também é um ponto de análise que levanta discussões sobre crenças antigas em espíritos malignos e possessões. O exorcismo realizado por Tobias sob orientação de Rafael demonstra que a fé e os rituais corretos são capazes de afastar influências negativas e restaurar a harmonia. A conexão entre o céu e a terra, representada pela presença do arcanjo, enfatiza a ideia de que o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que o buscam com sinceridade. O livro de Tobias, apesar de ser uma obra de sua época, mantém sua relevância e continua sendo objeto de estudos teológicos, históricos e esotéricos, despertando o interesse de leitores ao longo dos séculos.